Evangelos Marinax anunciou, torcida do Vasco comemora, grande surpresa, interesse revelado, preparação para o jogo contra o Corinthians e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, com tudo, chegando com tudo e com todas as atualizações do Cruz Maltino aqui no canal do Torcedor Vascaíno. É óbvio que nós vamos falar muito do Gigante da Colina, das últimas informações, interesses aí do mercado da bola no vai e vem do Cruz Maltino e peço humildemente para você deixar o seu like para dar aquela moral. O seu like ajuda muito o nosso trabalho e faz com que a plataforma entenda que o conteúdo é positivo. E óbvio, peço para você também correr ali embaixo, se inscrever no canal, botãozinho escrito inscreva-se, tá aqui, clicou, resolveu e você vai fazer parte do canal do Torcedor Vascaíno para chegar a 100 mil inscritos. Estamos quase lá, então eu dependo do seu like e também da sua inscrição. E óbvio que eu deixo sempre uma boa dica para você. Tá vendo essa camisa do Vasco aqui, ó? Essa daqui? Exatamente essa. Essa tá procurando ela há maior tempão, né? Tem muito tempo que você procura essa camisa retrô aqui do Vasco aqui. Enfim, você acaba de encontrá-la. Aonde? No primeiro comentário fixado. O link da Bezutti Esportes tá aqui, bezuttiesportes.com.br, você clica e adquire a sua camisa do Vasco Retrô. Não tem erro. E outra, só para você que deixou o like, você vai correr aqui, comprando duas, você leva mais uma inteiramente grátis de presente aqui do canal e então não perca essa oportunidade. Você encontrou a camisa que você tanto procurava. bezuttiesportes.com.br, o link está no primeiro comentário fixado e a gente vai falar muito de Vasco hoje, então peço para você permanecer no vídeo até o final porque tem muita surpresa aqui, você vai adorar, eu tenho certeza disso. Então vou fazer o seguinte, já que temos vários assuntos, muitas informações e atualizações, solta a vinheta, bora pro vídeo. O bilionário grego Evangelos Marinax anunciou grande surpresa para a torcida, interesse revelado. Vai e vem, mercado da bola, preparação para o jogo contra o Corinthians e muito mais. Mas antes de a gente começar, eu peço para você deixar o like para dar aquela moral. Seu joinha ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui na plataforma, então corre aqui rapidinho agora e deixa o seu like. Muito obrigado pelo seu like. Vamos falar bastante sobre Vasco, porque o grego Evangelos Marinax, o bilionário, dono do Nottingham Forest, anunciou Douglas Luiz como reforço lá na equipe inglesa, lá no Nottingham Forest. E o Vasco vai se beneficiar com isso. Milhões embolsados, milhões na conta. O Vasco vai receber cerca de 4,5 milhões por essa transação entre Nottingham Forest do grego Evangelos Marinax com a Juventus da Itália. É isso mesmo, o grego foi lá, pagou cerca de 190 milhões de reais, já li 191 milhões de reais, e o Vasco, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, coloca no bolso uma quantia milionária, cerca de 4,5 milhões. Aí você vai falar assim, caramba, só isso poderia ser mais, né? O problema é que 4,5 milhões, por exemplo, evitaria 2 terceirizações de jogo, contra o Botafogo e contra o Palmeiras, né? Esse percurso seria evitado, que foi mais ou menos isso que o Vasco ganhou, terceirizando esses 2 jogos, que o Vasco saiu derrotado, né? O jogo que seria em casa, o Vasco acabou levando para o Mané Garrincha e foi derrotado nessas 2 ocasiões. Então, uma grana dessa não é tanto assim, mas ajuda o Vasco, né, a não percorrer alguns caminhos desnecessários na temporada. Então, vamos falar bastante sobre isso, porque é algo que a gente vai estar sempre discutindo, né? Grana aqui falando de Vasco. E outra, tá? Essa contratação do Evangelos Marinax do Douglas Luiz abre, né, um espaço muito grande para o jogador voltar à seleção, voltar a atuar de forma assídua na seleção brasileira, abrindo ainda mais mercado para uma futura, né, quem sabe uma futura negociação ainda com cifras maiores. A última, né, para a Juventus foi cerca de 392 milhões de reais. O Vasco também se beneficiou financeiramente com isso. Vai se beneficiar agora com essa contratação do grego Evangelos Marinax para o Nottingham Forest também e pode colocar o jogador de volta ao mercado numa vitrine interessante para, quem sabe, lucrar novamente. Então, tomara que isso vire uma bola de neve e o Vasco se beneficie dessa questão. Bom, olha só, falando em mercado da bola, vamos falar sobre grande surpresa, interesse revelado. A torcida do Vasco, você pode comemorar, sabe por quê? O Atlético Paranaense, que já tirou do Vasco
o Praxedes e o Léo Pelé agora quer tirar o Lucas Oliveira. É isso mesmo. Pode comemorar e agradecer os paranaenses, porque eles fazem muitos favores ao Vasco. O Curitiba já levou o Figueiredo, o Atlético Praxedes, como eu falei anteriormente, o Léo Pelé e agora o Lucas Oliveira, o zagueiro que passou por um dos momentos mais constrangedores, né, de uma carreira de um jogador de futebol, que é estar no banco de reservas, ver dentro de campo 2 jogadores na sua posição que não são da posição sendo improvisados e você estando à disposição. Isso para a carreira de um jogador de futebol é vergonhoso, é até ruim, é um reflexo ruim para o mercado. Mas, como sempre, os salvadores da pátria paranaenses, muito obrigado, irão aí, quem sabe, levar o Lucas Oliveira. O interesse foi revelado e a torcida do Vasco comemora, porque é um dos jogadores que estão ali e o Vasco tem essa dificuldade de desfazer, né, do negócio mal feito pela diretoria, né, dentro desse cenário de negociação lá no início da temporada. Então, o Lucas Oliveira pode sair para o Atlético Paranaense. Já pensou, torcedor? Meu irmão, eu não perco por esperar. Então vamos aguardar aí toda essa movimentação. Falando em mercado da bola, né, clubes agora da Espanha estão de olho em Lucas Piton, o espanhol, né, da Espanha, e também o Real Betis já observam a situação do Lucas Piton muito de perto. E é uma situação que incomoda o torcedor vascaíno, porque o reserva imediato do Lucas Piton é o Vitor Luiz. O Leandrinho não vem sendo aproveitado, né? Até recebi aqui uma postagem de uma página de Instagram, com todo respeito a quem tem página, né? Mas eu peço para vocês apurarem, buscarem informação, conversarem com pessoas, porque é muito mais fácil levantar hipóteses, né, dessa forma, porque tem muita gente que pega como verdade, né? Não pega como uma possível situação, eles pegam como verdade. Então, falaram que o Leandrinho quer sair do Vasco porque a forma que ele entrou em campo, a expressão no rosto dele, pô, pelo amor de Deus, né? Não tem como julgar nada por expressão. Eu fiz o seguinte, entrei em contato com pessoas ligadas ao jogador, assim que eu receber algumas informações sobre o Leandrinho, sobre esse tal pedido de saída, eu trago para vocês aqui, sempre com muita responsabilidade, no ponto da informação, tá? Pra gente não correr o risco de sermos injustos aqui, diante de um cenário hostil pro jogador, porque é hostil pro jogador achar que o Leandrinho, cria da Colina, criado e nascido em São Januário, agora quer sair, quer ir embora, com uma forma de ingratidão. E com isso, esses interesses no Lucas Piton, que é muito elogiado pela torcida ofensivamente e criticado defensivamente, já começa a ser algo que o torcedor começa a se preocupar, porque não dá para acreditar que a diretoria do Vasco vai conseguir chegar no mercado, né, caso o Lucas Piton saia, já encontrar de imediato um reserva, né, à altura. Tem a dificuldade, a gente já tem mais de 50 dias de janela e até agora nada, né? É difícil acreditar que em 5, 6 dias as coisas aconteceriam. Então, já temos uma possível saída do Lucas Piton, sim, tá diante desse cenário organizacional da diretoria no mercado. Bom, falando em interesse, a gente também observa, né, dentro do elenco alguns jogadores que podem sair. Maurício Lemos, Alex Teixeira, Jean Davi, Matheus Carvalho, né, o próprio Lucas Oliveira, a gente tem aí essas opções, né, o Lloyd Augusto, que podem sair a qualquer momento. E chegadas, o Matheus França pode acertar com o Vasco também a qualquer momento, basta só o acerto salarial entre o clube e o Crystal Palace. Preparação para o jogo contra o Corinthians, o Vasco treina no CT Moacir Barbosa, encara o Corinthians nesse final de semana, no domingo, às 4 da tarde, com ingressos esgotados, e a gente observa, né, o Fernando Diniz movimentando algumas peças. Será que o Diniz vai atuar com a mesma equipe que jogou contra o Santos ou continuará com o Pablo Verrete em campo? Enfim, mistérios, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apurar todos eles, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu tô voltando com essas informações e muitas outras. Então não saio daí, deixe seu like para dar aquela moral, porque daqui a pouco eu volto. Um abraço!